Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E é sempre uma satisfação estar aqui nessa casa tão acolhedora, mesmo numa noite fria, né? Eu me sinto aquecido. Então, acho que são essas boas energias que movem a gente. Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre o divórcio. É um tema bem delicado, né, dentro da nossa sociedade, porque ele abrange, ele trata diretamente sobre o casamento. Então, o casamento, nós temos aí um entendimento, né, dentro, principalmente, a grande maioria de nós viemos da educação católica, então nós temos esses postulados, nós sabemos quais são os dogmas em relação a isso. Mas a doutrina espírita, ela tem uma visão, ela tem os espíritos superiores, trouxeram para nós um entendimento. Qual será que é o entendimento da doutrina, né? O que será que a doutrina fala? Será que é pecado se separar? Será que ela incentiva? Será que ela nos aconselha? Então, no dia de hoje, à noite, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre sobre esse tema delicado, né? Que alguns de vocês talvez tenham passado, tenham pensado em passar, né? Quem com dificuldades no casamento nunca pensou em separar, ou até mesmo que conheça pessoas que estejam vivendo esse drama, né? É difícil, é uma situação muito delicada. Mas vamos lá, vamos ver o que o Espiritismo ele tem a nos dizer. Qual que seria a visão da doutrina? Kardec ele vai abrir o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que de imutável, né, existe somente as leis de Deus, que são as leis naturais. Então, as leis da natureza, essa ninguém pode mudar. Por mais que nós queiramos, desejemos, nós não temos o condão de modificá-las. Então, tudo isso, tudo o restante, são leis mutáveis. O que são as leis mutáveis? São as leis feitas pelos homens, né? Então, essas leis, elas são feitas de acordo com o momento que vive aquela sociedade, aquele país, de acordo com a evolução, a inteligência daquela sociedade. Então, a gente observa que sociedades mais desenvolvidas, países mais desenvolvidos, eles têm leis, sim, mais brandas. Países onde nós temos aí questões mais delicadas relacionadas ao convívio, né? Relacionado à criminalidade, deveríamos ter leis mais duras. Ou seja, então as leis elas são feitas nesse âmbito de acordo com a sociedade. Então são leis que são mutáveis, elas podem ser mudadas, elas podem ser adaptadas. Já as leis divinas, não, essas são imutáveis. Então Kardec ele tratou de falar sobre a indissolubilidade do casamento. Eu já não treinei o trava-língua, então por isso que eu me perdi aqui. Então ele trata desse tema nos questões 695, 696 e 697 do Livro dos Espíritos, tá? Que eu vou fazer um breve comentário muito rápido aqui em relação ao que ele trata. Então na questão 695, ele pergunta aos espíritos, né? Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E aí ele vai dizer o seguinte, que não, pelo contrário, é um progresso na marcha da humanidade. E na questão seguinte, que é a 696, ele segue pedindo, né? Porque Kardec tinha disso, ele fazia uma pergunta e ele ia tentando, né, extrair o máximo possível ali dos espíritos, né? Então tem algumas questões aqui que é interessante, que os espíritos chegam até a dar um puxão de orelha nele, né? Falar, mas nós já dissemos, né, que... Então, na 96 ele puxa esse assunto de novo, e ele fala, né, que efeito teria
Sobre a sociedade humana, a abolição do casamento. E os espíritos seria uma regressão à vida dos animais. Então quer dizer que nós nos comportaríamos e nos compararíamos novamente como animais. E a questão 697, aí ele finaliza. Né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então o que ele já está dizendo é que o casamento, ele é uma lei dos homens, que sim, é uma lei dos homens que veio para o progresso, né? Nos ajuda, nos tirou da questão da primitividade, nos fez pessoas onde nós deixamos a poligamia, né? Nos tornamos seres monogâmicos, salvo algumas religiões, que mesmo dentro dessas religiões, as quais permitem que o homem tenha mais de uma esposa, existem regras. Não é pelo motivo dele ter mais do que uma esposa que ele pode sair com qualquer mulher. Ele tem ali dentro as suas regras também. E Kardec, ele fala também dentro do Espiritismo que de ordem divina, dentro do lado material no casamento, existe somente o quê? A comunhão sexual. Por que Kardec disse que somente a comunhão sexual é de ordem divina do lado material dentro do casamento? Porque é justamente essa união que faz o quê, meus amigos? Procriação. Então é a união desses espíritos que vai o quê? Vai trazer mais um espírito para a Terra. É o momento de quê? Da reencarnação. Obviamente, né, à medida que a nossa sociedade ela vai evoluindo, nós sabemos de outros tipos de concepções, né? Nós sabemos aí também das questões das novas famílias que estão se formando, mas ainda assim a questão da união sexual ela é muito importante. Para quê? É a única forma de se trazer esses corpos, que vai ser o quê? Dado um espírito para ele. E através desse momento, da vinda desse espírito, eles deixam de ser o quê? Deixa de ser um casal. E passa a ser o quê? Uma família. Então, por isso que Kardec ele deixa assim, muito explícito que de ordem divina, no plano material, dentro do casamento, é essa união sexual. Certo? E se a gente pegar e olharmos e compararmos, mesmo países cristãos que têm uma linha de leis, uma linha de pensamento filosófico, as leis elas serão diferentes. Elas são diferentes as leis que regem o casamento no Brasil, as leis que regem o casamento em Portugal, podem ser muito similares, quase que idênticas, mas não são iguais. Por que não são iguais? Porque aquilo que é igual é somente as leis de Deus, são as leis divinas. Essa é igual em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer parte do universo, tá? Não é só na Terra não, mas são as leis que regem o universo. Então, se a gente está sabendo disso, né, que tem essa parte da lei material, mas será que Deus quis somente que os homens eu digo no sentido de espécie, tá? Que os seres humanos se unissem pelo sexo, por corpos frágeis e perecíveis? Obviamente que não, né, meus amigos? Deus também quis que nós nos uníssemos pelos nossos laços sentimentais, pelos laços do coração. Essa seria a união ideal. Então, isso faz parte de quê? Antes eu falei que a lei material é a lei da reprodução, e agora eu estou falando o quê? Estou falando da lei moral. Então, uma anda
uma anda ao lado da outra. E essa lei, quando a gente une o sexo, que traz esses espíritos até a Terra, e quando nós unimos os nossos corações, os nossos sentimentos, com aquele afeto nosso, a gente faz o quê? A gente tem a possibilidade de criar aquele ser e que aquele amor desse nosso relacionamento passe para esses nossos filhos e ajude eles a progredirem, a evoluírem aqui na Terra. Então, que impulsione essa evolução. Agora, é fácil reunir as pessoas embaixo do mesmo teto? Aí que começa a trama, aí que começa o drama. Eu vou pegar espíritos e vou colocar eles embaixo do mesmo teto, certo? E a maioria dos nossos casamentos são casamentos o quê? Provacionais, casamentos de reajustes, e que não é fácil. Existe também casamentos que vêm com a força da consolidação dos laços. Uns chamam de almas gêmeas, né? A gente sabe que almas gêmeas não existe, mas são almas afins, que esses espíritos eles vêm, eles renovam esse amor, ajudam, né, outros espíritos também a seguirem a sua trajetória, mas são raros, tá, meus amigos? O que nós mais vemos, o que é? São os casamentos provacionais. E não é fácil convivermos embaixo do mesmo teto com aquelas pessoas que não pensam como a gente. Porque dentro do nosso egoísmo, nós queremos o quê? Nós queremos que as pessoas se modifiquem. Mas nós dificilmente nos propomos a nos modificar. E aí é onde começa o quê? Onde começam os embates, onde começam os dissabores, as desilusões. Então tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi prometido, e quando éramos namorados, talvez, aquela coisa, né? Todo mundo fala, é tão bom a lua de mel. E quando passa, aí a gente vem para a realidade, aí começam os conflitos. E aí? O que nós fazemos com esses conflitos? Nós simplesmente viramos as costas, abandonamos e partimos para uma outra? Nós temos o livre-arbítrio, nós não temos? Claro que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer isso. Mas é muito simples, é muito fácil. Porque quando nós viemos para cá, nós tivemos o quê? Uma coisa chamada roteiro reencarnatório. E lá naquele nosso roteiro reencarnatório, nós combinamos de nos reajustarmos com aquele espírito. E aí nós vamos simplesmente jogar fora essa oportunidade? Uma vida? Não, mas tudo bem. Só que eu cheguei agora num ponto insustentável. Eu cheguei num relacionamento tóxico. Eu cheguei num casamento abusivo. E aí? Eu continuo com essa pessoa? Não. Aí é onde entra uma lição muito importante que Emmanuel nos traz no livro, no item 8 do livro Sexo e Vida. Ele diz o seguinte: nos ensina que ocorre, no entanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações de agrave dos seus próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, modificar, recusar, discutir ou adiar transitoriamente o compromisso que assumiu. O divórcio, pois, baseado em razões justas, aqui ele diz razões justas, é providência divina, é providência humana
e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vou resumir. Olha, o meu relacionamento chegou num ponto insustentável. Ou eu mato ou eu morro. É assim. Olha quantos casos de feminicídio. Gente do céu, eu devia ter feito trava-língua antes, perdão. Feminicídio que nós temos visto por aí. A gente não precisa chegar a esse fim. O que Deus une, o homem não separa. Cuidado. Cuidado, porque às vezes nós estamos unindo algo que já estava separado. Deus une corações. Deus une afetos. Depois, compete a cada um. Certo? Então, de forma resumida, Emmanuel está dizendo, se chegou a um ponto insustentável, você deve se afastar. Você deve se afastar. Mas, como você vai conduzir esse afastamento? Como você vai se relacionar depois? Mas eu sou casado, eu tenho 2 filhos. A minha esposa ou meu marido me traiu. E esse eu não perdoo. Esse eu vou fazer de tudo para tirar os meus filhos, para... Gente... Olha só, tu já está interrompendo o seu planejamento reencarnatório. E você vai o quê? Você vai contrair mais um débito, colocando o seu filho contra o seu marido, a sua esposa. Mas eu não gosto, eu não consigo. Problema seu. Desculpa. É problema seu, é problema nosso. Teu filho, não. Teu filho é algo sagrado que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar e bem encaminhá-lo como espírito, independentemente do que aconteceu com seu companheiro ou companheira. Aqui ele fala da separação, mas é uma separação que por uma coisa madura, não imatura. Nós vemos separações aí por bobagem. Hoje em dia, celebridades que se casam 2 semanas depois separaram porque... Gente, isto realmente é uma coisa que tem que ser pensada. Cada um tem seu livre-arbítrio, de novo. Mas lembre-se do compromisso, lembre-se da importância de que é nos reconciliarmos. Casamento é reconciliação também, principalmente isso. Tá? Mas, então quer dizer que o divórcio não é pecado, é isso? Vou usar a palavra pecado. Não, gente, o divórcio, o que é o divórcio? As pessoas, o divórcio ele foi instituído no nosso Código Civil em 1976, se não me falha a memória. Tá? Foi o advento. Antes as pessoas não podiam se divorciar. E nem por isso as pessoas deixavam de se separar, As pessoas se separavam, igual. Eu conto um caso na minha terra, eu sou de Minas, e lá a gente falava, esse foi comprar um Carlton, um Marlboro, um Hollywood e nunca mais voltou. Não sei se aqui no Rio Grande do Sul aqui o pessoal falava, esse foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Por quê? Ele abandonou o lar. Mas aí, ele abandonava o lar e civilmente, o que acontecia com a esposa, com o filho? Não podia. Eles não podiam se separar. Mas aí essa pessoa conhecia uma nova mulher, estabelecia uma nova família. Também não podia fazer nada, porque legalmente ele estava preso civilmente àquela outra família. Então não é porque o divórcio foi instituído como lei que as pessoas começaram a se separar. Não. O que a gente tem que ter em mente é que o divórcio ele não é nada mais, nada menos do que uma regulamentação dos direitos civis. De como vai ser a relação depois. Mais nada. Porque eu não disse lá no começo que de imutável existe somente a lei de Deus?
O divórcio é uma lei dos homens, não é lei de Deus. Mas o divórcio é uma lei que ela veio para regulamentar os direitos, tentar deixar as coisas mais justas, porque no passado, na antiguidade, quem mais sofria era a mulher. O homem simplesmente, por motivos torpes, né, fúteis, imaturos, queria se separar da mulher. Aí ele fazia o quê? A famosa carta de repúdio. Ele dava uma carta de repúdio para a mulher. E essa mulher, muitas vezes, se era jogada à sarjeta, né, ia viver na rua, literalmente viver na rua, ia se prostituir. Mas, felizmente, a gente evolui, nós estamos evoluindo. Por mais que a gente pense que não, né, com todas as coisas que a gente tem visto aí na humanidade, a gente tem evoluído sim. E a lei, ela evoluiu, ela veio para regulamentar. Então, meus amigos, divórcio é lei dos homens para regulamentar uma questão civil. E a indissolubilidade do casamento, ela existe somente quando os corações não estão mais afins, não são corações afins. E como eu disse antes, né, é imprescindível que após uma separação, se você tiver filhos no meio, jamais deixe que as tuas emoções, que a tua raiva contra o teu cônjuge fale mais alto. Olhe para aquele teu filho como um ser que foi colocado nas tuas mãos e que tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. Não agrave ainda mais o teu débito. Use essa oportunidade para se afastar, porque naquele momento tudo é muito bonito quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Os nossos planejamentos reencarnatórios, pessoal, eles são feitos para dar certo. Não é vamos fazer, vamos testar, vai que dá certo. Não. Ali, quando nós fazemos o nosso planejamento, é para dar certo. Obviamente, quando nós mergulhamos na densidade da carne, aí a coisa complica. A gente esquece, né? Ficamos sujeitos às sensações da matéria, tudo isso. Mas que nós estejamos sempre atentos como é que nós vamos lidar e como é que nós vamos tratar esses nossos filhos. Não existe, meus amigos, ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Não existe. Pode existir ex-marido, ex-mulher, a minha ex-sogra. Filho é para sempre. Mãe é para sempre. Pai é para sempre. É para sempre aqui na condição na condição na carne, né, gente? Graças a Deus, né, eu sempre brinco, ainda bem que a gente morre, né? Imagina se a gente vivesse eternamente, né? Não daria mesmo. Agora, nem lei e nem religião tem o poder de ditar as normas e as regras para os nossos corações, né? Então, por mais que as leis falem, que as religiões digam algo, o que vale é o nosso sentimento, é o sentimento que nós trazemos no nosso coração. E que esse sentimento seja sempre o quê? Carregado de amor, de fraternidade, de compreensão, paciência. É paciência. Paciência com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os problemas, com as dificuldades que nos chegam. Lembre-se que nós somos espíritos individuais, nós temos as nossas individualidades, então cada um carrega as suas dores, as suas dificuldades. E a gente tem que estar atento sempre ao quê? A não querer modificar o outro. A nós nos entendermos,
a podermos aceitar os defeitos, né, do outro, mas isso não impede, obviamente, de uma boa conversa, a famosa DR, né? As mulheres gostam de uma DR, né? Dialogar na relação, né? Os homens já não curtem muito isso, mas tem que ter, gente, tem que ter, ok? Então aqui já vou chegando no final, até as 20h30, tá? Então que realmente de insolúvel, tá, existe somente aquela feita pelos laços de amor, quando os anseios de nosso coração ele é correspondido por outro coração e nossos corações também correspondem aos anseios daquele coração. Então fica essa mensagem para a noite de hoje, né, que os nossos corações também possam corresponder aos anseios daqueles corações que foram colocados ao nosso lado, embaixo do nosso teto. Ok? Então eu convido todos a se posicionarem de uma forma confortável nessas cadeiras, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus querido, esse nosso amigo incondicional de todas as horas, e deixarmos que a espiritualidade aqui dessa casa haja sobre nós, que possamos obter tudo aquilo que viemos buscar, deixar aqui as angústias do dia, as nossas dificuldades e recebermos essa energia para seguirmos em frente, sempre olhando para o alto, porque como disse o nosso amigo Chico, olhe sempre para o alto, pois a luz ela vem de cima. Ergamos sempre as nossas cabeças naqueles momentos de maior dificuldade para olharmos ao céu e dizer: Senhor, obrigado pela minha dificuldade, porque eu sei que nos momentos em que eu mais sou exigido é o momento em que eu mais cresço, que eu possa crescer e chegar até Ti. Obrigado, meu Pai, espiritualidade amiga, que possamos todos retornarmos aos nossos lares em paz e termos um feriado de descanso e reflexão. E que assim seja. Vou permitir um pouquinho.